Olá, estamos de volta com o programa Justiça Cidadã, que é uma parceria da APAMAGES, da Associação Paulista dos Magistrados e Rede Diário de São Paulo. E estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Andréa Maciel Pachá. No outro bloco, eu havia feito uma pergunta para a senhora sobre os livros que a senhora escreveu, né? A Vida Não é Justa e Segredo de Justiça. A Vida Não é Justa, você colocou alguns casos da vara de família, principalmente de separações. E agora no Segredo de Justiça, é uma continuidade daquele ou tem outra visão, outras crônicas de outros assuntos? O Segredo de Justiça vem como um complemento da Vida Não é Justa. Quando eu escrevi A Vida Não é Justa, me inquietava muito a história do fim do amor. Eu achava que era uma história que precisava ser contada por quem observa o casamento ou o relacionamento quando chega ao fim. E a maioria das histórias trata desse momento. Como é que no cinema é tudo tão fácil, como é que as nossas referências e idealizações são tão alimentadas pela mídia, pela cultura, como é que as pessoas crescem imaginando que são obrigadas a encontrar o amor da sua vida, viver até que a morte os separe e que tudo vai ser feliz todos os dias até a eternidade. Então essa expectativa do amor ideal é muito distante do amor cotidiano, que pode ser tão intenso e tão prazeroso quanto o amor ideal, mas que tem o tamanho do dia a dia, com todos os problemas do dia a dia. Então, assim, como é que atua a ação do tempo nos relacionamentos até chegar num momento em que as pessoas que juraram amor eterno não conseguem se olhar uma para a outra. Então esse é o principal foco do A Vida Não é Justa. E o título tem muito a ver com essa história, porque a justiça que se espera quando se vai ao judiciário é que se recompõe o amor que não existe mais. E agora o Segredo de Justiça traz histórias que acontecem depois do fim do amor. Como é que fica a guarda dos filhos? Como é que fica a pensão alimentícia? Como é que se segue em frente? Como é que se lida com os reencontros possíveis, porque alguns reencontros acontecem? E eu também tratei de algumas histórias, muito tangencialmente, que são dessa nova experiência que eu tenho observado na vara de órfãos e sucessões, que nós estamos vivendo um momento muito importante que a gente precisa se preparar para enfrentar, que é a judicialização da velhice. As pessoas estão envelhecendo, as famílias estão encontrando outras maneiras de funcionar. Por um lado, muito importante, porque se horizontaliza as relações, acaba com aquele machismo, com aquela arbitrariedade do manda quem pode, manda quem paga. Os filhos começam a se relacionar de uma maneira mais leve e democrática com os pais. As famílias homoafetivas surgem, tudo vai mudando. Então isso é um aspecto muito positivo por um lado. Mas, por outro lado, a gente também vive um momento de relações muito líquidas e fluidas, que se fazem e desfazem com muita rapidez e numa sociedade de consumo que impõe a felicidade como obrigação. Então, como é que você lida com a vida a dois se você não se submete a nenhum tipo de contrariedade? Contrariedade e infelicidade faz parte da nossa condição humana. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é obrigado a ser lindo, inteligente, bem-humorado 24 horas por dia. E hoje a massificação transforma a sociedade um pouco nisso, numa geração que acha que tem direito à felicidade obrigatória. Então essas transformações numa vara de família são muito nítidas. Há casos em que casamentos duram 2 meses, 3 meses, porque a idealização com a festa do casamento, com tudo que é periférico ao relacionamento é tão grande, então é uma mega festa num mega castelo, com cerimonialista, com todos os itens que são obrigatórios num casamento, e de repente a pessoa acorda e percebe que a vida não funciona como na revista de celebridades, que ninguém acorda com café da manhã na cama, com música tocando todos os dias, ninguém acorda maquiado, ninguém acorda bem-humorado todo dia. Então, a frustração é imediatamente levada
para os tribunais. As pessoas se separam com muita rapidez, sem nenhuma facilidade ou sem nenhuma tentativa de recomposição desses vínculos. Então, são dois momentos muito ricos e muito paradoxais. E a velhice tem passado por esse processo. Porque há muitos anos, primeiro que as pessoas morriam mais cedo. A tecnologia não tinha tratamento para doenças crônicas como tem hoje. E era natural que as pessoas acompanhassem o fim da vida no espaço doméstico. As pessoas morriam em casa. Ninguém morria na UTI de um hospital. Hoje é normal morrer em hospital. Dificilmente alguém morre em casa. Porque o luto que era vivenciado, experimentado como parte da nossa condição, passa a ser interditado, porque morrer e ficar velho atrapalha o projeto de felicidade obrigatória, de juventude obrigatória. Então, a gente tem experimentado na justiça hoje um momento muito complicado, porque são idosos abandonados, alguns sem nenhuma referência familiar, que você procura a família e não encontra quem cuide do idoso, e outros que são pessoas disputando a herança do velho vivo, pelo exercício da curatela e brigando para ver quem é que vai exercer a curatela, quem que vai cuidar, e sem nenhum respeito ou sem nenhum cuidado à autonomia do velho. Então, é normal que as doenças gastem o corpo, que doenças neurológicas se instalem, que eventualmente você precise de uma declaração de interdição para que alguém tome as decisões em nome da pessoa que adoece ou envelhece. O que não é possível é a massificação das interdições, como se envelhecer fosse um pressuposto natural para a pessoa perder a capacidade. O respeito que a gente precisa ter pelo idoso precisa ser construído na nossa cultura, e a nossa sociedade tem sido muito pouco generosa. É muito triste mesmo, né, a atuação nessas varas para lidar com esses problemas do idoso, e até a dificuldade, eu acho, do Estado, do aparato estatal, para ter realmente condição de receber esses idosos quando a família não tem condição de cuidar, não tem condição financeira, né? Isso é um outro problema que a gente vê muito nas varas. Agora, essa obrigatoriedade de felicidade que você falou, isso tem muita influência do Facebook, internet, né, que hoje, infelizmente, está nos jovens, e acho que todo mundo foi contaminado por isso, e um quer mostrar para o outro que é mais feliz. E como que funciona o Facebook, a internet, o antigo Orkut, nas provas, nesses processos de família? Isso é uma novidade, né? Hoje eu li uma manchete, eu acabei não lendo a notícia toda, dizendo, acho que na França, o WhatsApp é responsável pela maioria dos divórcios, e é usado como prova para a maioria dos divórcios. Isso é uma coisa muito antiga, né, Valério? O Nelson Rodrigues tem uma frase que é genial e que funciona até hoje. Ele dizia o seguinte: se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentaria. Isso é fato. As pessoas têm privacidade, têm desejos, têm intimidades que não obrigatoriamente repercutem na vida a dois. E o que a rede faz é estabelecer uma exaustiva exposição das intimidades. E num sentido que mascara a realidade, porque ali cada um fala de si. E a gente não é muito verdadeiro quando a gente expõe as nossas intimidades. Cada um quer expor o que tem de melhor ou o que acha que tem de melhor. Então, no Facebook, todo mundo é lindo. Você hoje deleta qualquer foto que você não saia bem. Você não vai, no futuro, quando as pessoas forem analisar as nossas fotos, as nossas fotografias, falar, nossa, que mundo maravilhoso, porque todo mundo ria e era feliz. Porque as outras fotos, aquelas que nós tínhamos no papel, essas não vão existir mais, porque todo mundo deleta. Então, todo mundo é feliz, todo mundo come em restaurantes maravilhosos, com aqueles montes de pratos, aquela exibição tosca, né? Todo mundo exibindo o que come é maravilhoso, as viagens são maravilhosas. Então, cada um vive mais feliz que o outro. Quando você não se enxerga como integrante daquela turma que ri o tempo todo, que come bem o tempo todo, que viaja o tempo todo, que está em festa o tempo todo, você se acha a pessoa mais infeliz do mundo. E você acredita, isso na vara de família a gente costuma dizer muito, eu pelo menos assim nas audiências, quando a conversa era essa, mas fulano é tão feliz, fulano é tão paciente com os filhos, eu falei, olha,
Não se iluda, as pessoas mentem. Então, a gente precisa ter racionalidade para lidar com essas nossas diferenças. Eu acho que a rede, na minha avaliação, é uma ferramenta importantíssima de aproximação. É muito legal você poder pensar e refletir, ainda que superficialmente, em tempo real, com o mundo inteiro. É muito legal. Mas quando você usa essa ferramenta numa sociedade de consumo e de felicidade obrigatória, a tendência é essa, é você mascarar ainda mais a realidade. E muitas pessoas tentam levar como prova para as ações de alimentos, especialmente para as ações de alimentos, a fantasia do Facebook. Ah, fulano está pagando pouco, olha aqui, ele foi numa exposição de carros, olha o carro que ele tirou a foto. Ele tirou uma foto do lado do carro, como qualquer pessoa tira uma foto do lado do carro. Isso não significa que ele tem dinheiro para comprar aquele carro e, consequentemente, para pagar mais pensão. Então, fulano foi a um show de não sei o quê, logo ele tem condição de pagar. Não, isso não existe, essa lógica entre o que se publica na rede social e a realidade não é tão lógica assim. Pode ser conjugada com outras provas, mas eu te confesso que eu tenho uma certa resistência ao uso das redes sociais como prova em processo de família. É que as pessoas acabam levando mesmo, porque já está tão na realidade, né, das pessoas, que elas acham que essa é a prova fundamental do processo. Você tocou também nos relacionamentos homoafetivos, na sociedade monoparental, nesses novos tipos de família que têm surgido, né? Você quer falar um pouquinho para o povo entender melhor? Eu acho que é importante, especialmente agora que o Congresso se prepara para votar o Estatuto das Famílias, porque existe uma forte resistência de uma bancada que é mais vinculada a algumas religiões, que entende que a família tem que ser uma família do pai, da mãe e dos filhos, e que nenhuma forma de relacionamento que se reúna deve ser compreendida como unidade ou como núcleo familiar. E isso, na vida, já está ultrapassado há muito tempo. Cada vez mais, as famílias se conformam como grupos de afeto e de cuidado. E a justiça tem prestigiado esse tipo de relação, porque ao fim e ao cabo é quem cuida um do outro, quem estabelece uma rede solidária de direitos e obrigações. Então é natural, você tem família monoparental, você tem família de uma pessoa só, a justiça reconhece empenhorabilidade do bem de família de uma pessoa que mora sozinho. Você tem famílias que são sustentadas por uma avó ou por um avô com os netos e moram todos na mesma casa. Você tem famílias homoafetivas que convivem no mesmo ambiente, que têm filhos ou não. Você tem casais que escolhem não ter filhos e que têm uma unidade familiar real. Você tem hoje, chegando à justiça, o poliamor, que não foi reconhecido ainda como unidade familiar, mas que já se reconhece nessa conformação direitos e obrigações, porque o que não é possível é, a título de preconceito, a gente fechar os olhos para a realidade e impedir que os direitos sejam reconhecidos. Não consigo entender como que alguém pode se indignar com o direito ser estendido aos outros. Você não está tirando nada de ninguém, você está garantindo ao outro direito. Então, para mim, é assustador quando eu vejo, especialmente com relação às famílias homoafetivas, uma resistência, um preconceito muito grande mesmo. E você fala, meu Deus do céu, é possível que a gente discuta isso racionalmente? A gente está falando de duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas e que eventualmente têm filhos. Hoje em dia você tem filhos ou por inseminação ou por adoção. E essas famílias estão aí. Isso não é família? Quer dizer, que Estado é esse que só vai reconhecer o pai, a mãe e os filhos? Cada um escolhe a maneira de se relacionar. E aí eu volto ao início da nossa conversa. O Estado não tem que interferir nas escolhas morais de ninguém. O Estado tem que interferir na afirmação dos direitos, especialmente dos vulneráveis. Eu acho que esse é o papel do Estado no direito de família. Eu vejo o direito de família como um direito que deve ser cada vez mais reduzido na interferência estatal. Porque a gente já venceu muitos preconceitos, isso é um avanço, né, que a sociedade conseguiu, e cada vez que se afirma uma volta ao que era, é um retrocesso e a gente não pode compactuar com isso. Agora nós vamos para as ruas para o povo fazer a pergunta para a nossa entrevistada.
O juiz pode ter outra atividade fora do trabalho no fórum? Bom, o juiz, pela Lei Orgânica da Magistratura, ele só pode exercer a magistratura e uma atividade de professor. Ele pode ser professor em alguma disciplina. Agora, a atividade intelectual não se inclui nessas proibições. Um juiz pode escrever, um juiz pode ser músico, um juiz pode exercer a sua capacidade de pensar o mundo e de emitir opinião. Trabalhar e ser remunerado é que não pode. Ele só pode receber da magistratura, do Estado ou da federação onde ele é juiz e da universidade onde ele leciona. Em complementação ao que nós estávamos conversando antes, então hoje como o casal homoafetivo, né, ele existe juridicamente, então pode casar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, eles também podem adotar crianças, né, e fazerem ali um papel de uma família, mesmo que seja com pessoas do mesmo sexo? A Justiça já permitia a adoção antes mesmo do Supremo reconhecer a possibilidade de união estável e do Conselho Nacional de Justiça regulamentar a possibilidade de casamento. O Judiciário, em várias decisões, já havia reconhecido o direito de casais ou de pessoas homoafetivas, homossexuais adotarem crianças. É uma prática muito comum e é importante lembrar que eu fui uma vez numa comissão no Congresso e que as pessoas estavam muito incomodadas, uma comissão que queria impedir a adoção por casais homoafetivos e eu disse, olha, eu não tenho nenhuma história relatada de devolução de criança por casais homoafetivos ou por homossexuais, o que acontece com uma frequência indesejável em casais heterossexuais. Então, é puro preconceito. Eu acho que a gente precisa mudar a maneira de enxergar o afeto e o direito. Bom, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com você. Se você tiver dúvidas e quiser perguntar para a entrevistada, pode mandar um e-mail para justiçacidadã@diariodesaopaulo.com.br.